Muito bem, já estamos transmitindo ao vivo e a cores, como a gente sempre gosta de afirmar aqui pelos nossos perfis. Você já está percebendo isso que vos fala, professor João Carlos, juntamente com o professor Jonas Rosa, né? E o nosso teólogo, filósofo, comentarista, a gente poderia estar construindo aqui, né? O Lamartine Oscar Veiga. E você que de repente está chegando aí na nossa live e gostaria de participar, entrar na sala de bate-papo, só mandar um alô para nós aí pelo WhatsApp ou aqui mesmo pelo chat, né? Solicitando a sua entrada, que a gente não tem problema nenhum, a gente inclusive agradece a participação de todo mundo, né? Já tivemos por aqui vários pensadores e pensadoras que passaram por aqui, nos ajudando a construir essas ideias, né? Mas você é nosso convidado especial, você que está aí conosco, né? Possa estar também acompanhando nós aqui, né? Um abração para o professor Jonas Rodrigueiro, né? Lá de Rio Grande do Sul, né? Do outro, lá no garrão do país, como diz o poeta, né? Ele também está sempre acompanhando nós e ele deixa o alô ali, mas ele não comenta a nossa live. É interessante se ele pudesse comentar, que aí contribui bastante aqui, né? Tá bom, professor Jonas Charado, nosso mestre aqui do Cairo. Então, hoje nós queremos falar, entre outros assuntos, de um tema que vem sendo pano de fundo de assembleias e de formações, de discussões a nível mundial, que é o pós-verdade, professor Jonas. Então, essa questão do pós-verdade virou pandemia, né? No mundo da comunicação e da desinformação. Né? Então, com base nessa lenda do pós-verdade, nós temos aí a proliferação de fake news. Né? Então, é como se a verdade não interessasse mais. E aí, é claro, nós temos aí o professor Jonas, nós temos o Lamartine, que vão me ajudar a construir essa ideia do que seria esse pós-verdade e qual que é o mal, né? Qual que é o impacto, né? As consequências desse pós-verdade na atualidade. Muitos de nós, e eu sou um deles, que chamam isso tudo de mundo paralelo, né? E por que a gente chama de mundo paralelo? Porque parece que não faz sentido, professor Jonas. Está aí a Andréia chegando, né? Andréia, que, se eu não me engano, é ali de Campos Novos, né? De Campos Novos, aqui pertinho da gente. Então, Andréia, muito obrigado pela participação, né? Então, parece que não faz sentido o que as pessoas estão dizendo e fazendo. Por isso que a gente chama, só pode estar num mundo paralelo, porque não tem nada a ver com a realidade. Né? As fake news, por exemplo, elas começam trazendo algo que parece verdade, parece algo real. Tá? E no meio, no imbróglio, tem ali uma grande mentira, uma grande falsidade, e muitas vezes, Lamartine, muito mal intencionada. Muito mal intencionada. E essa desinformação, alguns teóricos, e o Lamartine vai trazer a fundamentação teórica aí, né, chamam de pós-verdade. Muito bem. Então, bom dia a todos e a todas. Iniciando, então, o nosso Pingo de Cultura. Já vou deixando a palavra livre aí aos nossos amigos que quiserem fazer uso da Lamartine. Jonas, fique à vontade aí para o bom dia, para a introdução. É com vocês. Bom o aniversariante João. Pode ir. Obrigado. Um grande abraço, João, para você, para o Lamartine. E eu quero destacar aqui hoje, João, num parênteses, o dia 20 de julho é o dia do amigo. E já começo o meu grande abraço aqui para a Andréia, que está junto com a gente aqui,
E para vocês que têm, no decorrer dos tempos, a gente tem costurado uma amizade bem sólida. Eu sou um cara difícil de conceituar a amizade, João, e, e de chamar de amigo, porque eu sou muito, assim, eu gosto da etimologia das palavras e gosto de ir costurando, sabe? Porque a gente precisa definir, às vezes, Lamartine, a diferença de um amigo, de um companheiro, do conhecido, de um eventual acaso onde você encontra uma pessoa e que você se dá bem ali naquela relação. Então, são coisas assim que vai se construindo. Hoje, João, nós temos, às vezes, 1 milhão de amigos, como dizia o Roberto Carlos, nas redes sociais, mas se você cair, 1 milhão de amigos não tem tempo e tem desculpa para não te ajudar. E, e às vezes um companheiro, Lamartine, que está ali junto, próximo, vale mais do que um amigo que está longe. E esse é o provérbio 27 também diz. É só abrir ali os provérbios que vocês vão encontrar isso. Então, eu gostaria de abraçar com muito carinho a todos os nossos amigos, de longe, de perto, e de velhos tempos e de bons tempos, abraçar a todos e desejar um ótimo final de semana e desejar que venha discutir com a gente aqui, debater com a gente, trocar ideias com a gente, fazendo com que todos possamos crescer. Se eu li esses livros que estão aqui, o Lamartine leu aqueles livros que estão lá, o João leu outros livros que ele não quer nem mostrar, na quantia que é, e vive lendo, porque o professor não tem como fugir disso, a profissão é leitura, não tem como você ser professor se você não lê. E esse professar se dá a partir de uma base teórica, a partir de pessoas que vão construindo história e contando através da grafia. Então, isso depois a gente traz tudo para o debate e vai se formando uma verdade. E depois nós vamos falar no pós-verdade. Depois nós falamos na pós-verdade. E aproveito a oportunidade aqui para abraçar também a todos que ontem tiraram o tempo para me felicitar. Ontem foi um dia bem especial. De manhã eu já fui comer uma carne de ovelha na casa de um amigo. De tarde fomos tirar uma lenha, coisa que eu não fazia muito tempo, comer carne de ovelha e tirar lenha, Lamartine. Ontem eu fiz, olha que grandeza. Então, o meu abraço e o meu carinho a todos os amigos e aqueles, Lamartine, que todos os dias, assim, estão lembrando da gente através de uma mensagem e dos seus escritos. O Lamartine sempre escreve lá e lembra. Eu vou passar para o Jonas dar uma olhada nesse meu texto aqui. Outros, de manhã, bom dia, à noite, boa noite e tal, lembram da gente. Podia lembrar de outros, e podem, e lembram, e mandam para outros também, mas o nosso carinho, nosso respeito a todos aqueles que a gente tem a grandeza de chamar de amigos. Muito bem, então, nosso amigo Jonas, parabéns, né? Muitos anos de vida, continue sempre essa pessoa alegre, né? Muito obrigado. Conheço o Jonas há uns 30 anos, mais ou menos. Né? Mais ou menos. E nesses 30 anos ele sempre foi essa mesma pessoa, né?
fazendo piadinha até das tristezas, né? Bacana isso. Continue assim. E agora, quando fica assim, Lamartine pega lá, né? Pega aqui, vamos lá. Ô João, duas coisas que você falou no começo que nós precisamos urgentemente corrigir. A primeira, não existe má intenção na pós-verdade. Existe uma ação estratégica muito bem elaborada para um público-alvo estrategicamente pensado. Não existe má intenção. Existe uma grande e boa intenção de encantar aquelas pessoas, aquele segmento social, com o simplismo do neologismo, né? O simplismo de uma expressão, de uma coisa factual, simples. E nós brasileiros, latinos-americanos, nós fomos formados desde o princípio da religião alimentado pela pós-verdade. Por exemplo, a ideia de que Jesus de Nazaré, afro-palestino, Jesus Cristo, tornado Jesus Cristo pelo catolicismo romano, por Paulo e depois oficializado pelo catolicismo romano, construiu essa pós-verdade. Outra pós-verdade que nos foi intuído dentro da religião é a ideia de que Deus separa os bons dos maus. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. É outra pós-verdade. Nós não encontramos nas narrativas do Evangelho, do Antigo Testamento, né, da Torá, nenhuma afirmação dentro dessa narrativa. E assim vai subjetivamente por vários emaranhamento cultural, a construção desses sentidos. Tudo aquilo que nos possui, tudo aquilo que nos causa medo, nos causa pavor, e a nossa geração cresceu orientada nesse sentido. Assombrações, bichos que aparecem, isso que acontece e tal. Essas são narrativas pós-verdadeira, ou seja, ela tem como objeto calcificar uma ideia para que aquela pessoa seja ajustada dentro daquele preceito, de maneira bem simples. Então, a pós-verdade ela tem como estrutura técnica instalar o ser humano dentro de um conceito, dentro de um valor, e principalmente um valor simples, um valor que é feito em duas palavras. Eu apresentava para vocês apresentava para o João antes de iniciarmos essa prosa, a biografia, né, dessa conversa, e são quase, juntando os dois livros, são quase 600 páginas. Ou seja, claro que a gente não vai apresentar isso daí também, é só a base teórica da pesquisa. Nós usamos as palavras, as argumentações para construir os sentidos. O papel do filósofo é esse, construir sentidos. E, originalmente, a ideia da pós-verdade ela vem do conceito iluminista da filosofia, que era o debate, o antagonismo racional entre teólogos, entre filósofos, entre os que pensavam o pós-Idade Média. Então, por exemplo, Rousseau pensava uma coisa, Kant pensava outra. Havia um entreposto de ideias. Esse contraponto não era necessariamente um contraponto em que eu vou fazer alguma coisa que eu vou destruir o sujeito. Eu vou esvaziar a existência do outro sujeito. Pelo contrário, eu vou provocá-lo para que ele se torne mais aguçado nas suas reflexões. A pós-verdade incorporada no mundo da política, no mundo da má política, ela ganhou a conotação de instrumento de guerra contra o outro, contra o adversário. E tem que ser coisas curtas, mensagens praticamente instantâneas, que você publica e ela explode. Pá! E aquilo vira uma situação extraordinária. Vejam, por exemplo, aqui no Brasil, a ideia da pós-verdade
ela deixou os campos acadêmicos da filosofia, dos estudos, das pesquisas, a partir de 2014, com a disputa entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves. Ali começou a construção da pós-verdade para desmistificar a então presidente Dilma Rousseff. E eram todas frases com 2 palavras, 3 palavras, que tinham que atingir o âmago das pessoas, de maneira muito objetiva. Por exemplo, para desmontar, para desvalorizar a candidatura da Dilma, eles diziam assim: quem apoia a Dilma Rousseff é o Lula. Olha a Ferrari de ouro que o filho dele tem. O Lula é dono da Friboi. O filho do Lula é dono da Friboi. Frases curtas que têm um poder de imersão na consciência não crítica das pessoas, que desmonta a subjetividade interior e impõe uma falsa realidade, impõe um falso sentimento de justiça, porque a partir do momento que eu estou combatendo o outro, eu estou praticando uma justiça. Essa é a ideia que nós vivemos. Nós, do nosso lado, nós somos da justiça. O outro lado, olha o que eles fazem. Defendem isso, defendem aquilo. É tudo contra Deus, contra a religião, contra a Bíblia. Esse tipo de frase é que norteou a construção dessa poderosa palavra, dessas 2 palavras, ou a imersão poderosíssima desse neologismo na sociedade brasileira. E isso foi alimentado de maneira extraordinária, não pela rede social, mas foi alimentado pelas concessões públicas. Os canais de televisão todos, as rádios, os jornais, deram luz a isso como se fosse a nova verdade, a verdade que estava encoberta, a verdade que estava sobre cinzas, e agora um sopro de amor, um sopro de luz, um sopro de novos valores, assoprou aquela cinza e mostrou que por baixo só tinha sujeira, só tinha bandidagem, só tinha gente que não prestava. Enfim, os adjetivos são os mais inócuos possíveis, mas era isso que sustentou um projeto político desde 1914 até 2022. Entenderam? Até 2022. E isso ainda é verdade. Ela tem um corpo magnético que ainda seduz e encanta, porque as redes sociais ainda não se esgotaram. Eu estava lendo um artigo essa semana em que um cara usou a expressão que foi usada pelo Bolsonaro. Ele disse claramente: é isso que tem que valer na rede social. Nós vamos encher a rede social de frases que ofendam o Lula, que ofendam fulano, que ofendam jornalista, que ofendam padres, pastores que estão contra nós. Nós vamos encher a rede social dessas frases. Esse é o habitat, é a terra em que prospera a ideia de uma cultura política que eles resolveram chamá-lo de política da pós-verdade ou política da factualidade. Onde o debate não é mais racional, ele é emocional, ele desconecta os verdadeiros valores da vida e insiste em reafirmar que eles estão com a nova mensagem, eles estão com os fatos que vão gerir a sociedade nos próximos tempos. Então, essa desconstrução da realidade e a implantação e a falsificação de uma verdade artificial, curta e instantânea, atuando de forma secundária, é que passa a reger as consciências, os sentimentos, as emoções, dilacera a mente da pessoa com ódio, raiva, ira, negatividade, contrariedade a tudo que é racional, contrariedade a tudo o que é interpretativo, ódio contra o sujeito que tem uma posição antagônica a dele, etc. E por aí sai. Essa era de pós-verdade, ela trouxe todo esse mal, não é só no Brasil, ele aconteceu na Inglaterra, aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos,
e ainda insiste, em alguns momentos, em perpetuar. E no Brasil, esse discurso que abandonou a racionalidade filosófica da interpretação do contexto dos sentidos para incorporar a emocionalidade de um cotidiano vazio de sentidos. Complementando esse momento, eu quero dizer o seguinte, de maneira muito localizada. Ontem eu conversava com também cunhado aqui em casa, e ele dizia que ele ficava muito triste por ver que os alunos que deixaram o terceirão nesses últimos 6 anos saíram da escola completamente esvaziados de sentidos existenciais, pois foi retirada deles o direito da filosofia, o direito da sociologia, o direito da antropologia, o direito da história. Foi-lhe enfiados cursos técnicos para formar mão de obra barata, quase escrava. E ele dizia, eu tenho esse problema na minha casa, porque, de alguma maneira, os meus filhos também estão sentindo esse esvaziamento, essa não presença desses conteúdos das ciências humanas na organização da vida deles, que vai trazer muita coisa. Então, ao desmontar esse modelo anterior da escola, da educação pública, que foi deixado do legado Temer-Bolsonaro, e voltando à normalidade com todas as matérias e ampliando a sua carga horária, vai nos ajudar gradativamente a superar essa escuridão que as pós-verdades estabelecem, essas coisas que estão intrinsecamente ligadas ao controle emocional do sujeito e ao direcionamento ideológico do sujeito. E complementando outras coisas, as pessoas diziam, mas o Bolsonaro é analfabeto, o discurso dele tem 1 minuto e meio. Não é analfabeto, nem burro, ele é estrategicamente preparado para fazer aquilo, daquela maneira, para que atinja o âmago do setor social ao qual ele quer ter o controle. Então, a pós-verdade é essencialmente o controle da massa por alguém estrategicamente muito bem preparado para fazer isso. Nesse momento é isso, João. Bacana, bacana. E lembrando aqui, para dar sequência, para passar aí para o professor Jonas, que no Brasil nós temos pelo menos 2 movimentos muito bem organizados, articulados, e que têm objetivos distintos, né? Nós temos, por exemplo, um movimento chamado Brasil de Fato, e temos também um movimento chamado Brasil Paralelo, que são páginas de documentários e de perigosíssimos, né, distribuição de informação, né? Então, Brasil de Fato, inclusive gera um jornal, né? E Brasil Paralelo. O Brasil, de fato, é um jornal do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. É um jornal muito interessante. Agora, o Brasil, o Brasil, o outro... Paralelo. O Brasil Paralelo é um jornal extremamente perigoso, porque ele faz uma ode a Hitler, a Mussolini, a todas as ditaduras, a todas as religiões fundamentalistas, como as verdades necessárias. Hoje é o maior propagador da pós-verdade no Brasil. Bom, e aqui do Rio Grande do Sul. O Lamartine já, né, estabelecendo a ordem aí das coisas, dos fatos, né? Nesse Brasil de Fato ou Brasil Paralelo, Jonas, fica assim daí para você fazer a sua construtora, né? Como diz a história, e eu gosto. João, falando em história, deixa eu pegar um pouquinho da história aqui para a gente entender quem criou a teoria do pós-verdade. Então, o termo pós-verdade, e com essa definição atual que hoje é usada, ele surgiu pela primeira vez em 1992, pelo dramaturgo sérvio-americano Steve Taish. O termo tem sido empregado com algumas constâncias desde meados da década de 2000. Um pouquinho da história.
mas houve um pico de uso da palavra com o crescimento das mídias sociais. A partir desse esboço, eu já tenho condições de deixar algumas coisas aqui para quem nos acompanha e poder depois dar uma olhada aí. Então, nós temos o fato, João, que todos os dias estão acontecendo em todas as pontas do mundo, e estão acontecendo fatos. E antigamente as pessoas não tinham essa disseminação tão rápida das notícias, dos acontecimentos. E algumas coisas não se passava porque não interessava. Tem algumas coisas, João, que, por exemplo, se eu ficar sabendo, não muda a minha vida, e se eu não ficar sabendo, também não muda a minha vida. E tem algumas coisas que, se eu não ficar sabendo, eu sou prejudicado em níveis econômico, em nível cultural, em nível social. E tem algumas coisas que, se eu ficar sabendo, me alude aquele fato através do sentimento que eu tenho por aquele grupo ou por aquela pessoa, e vai fazer com que eu também mude de atitude e crie uma reação. Não sei se eu estou conseguindo ser claro no que eu estou dizendo. Então, dentro dessa constância, hoje nós podemos dizer que a pós-verdade, é uma desinformação onde o fato em si não tem nenhuma importância. Tem importância que alguém se aproprie do fato para desvirtuar esse fato da forma melhor que lhe convém e jogue nas redes sociais para aquelas pessoas que seguem aquela rede social ou aquele influencer. E, a partir dali, ele, sabendo que esses acreditam mais no que ele fala, mais do que a crítica em si no fato, é disseminado uma constância de mentira e que veio a ser mascarado através de uma palavrinha bonita chamada de fake news. E como diz a criança, por que não fala mentira de uma vez? Então, é necessário, para que esses grupos se mantenham fortes no poder econômico, no poder político, principalmente, que é onde vai alimentando esse ser imundo. A política, para esses seres, ela é importante porque ela alimenta as oportunidades, alimenta de oportunidades, enche de informações e dá suporte também, até econômico, para que eles possam substancialmente irem se fortalecendo dentro dessa mentira e que os mantém ali. É tanto, Lamartine, que nós sabemos que, quando fala em regulamentação de rede, quando fala em criminalizar fake news, tem um grupo muito grande no Congresso, cerca de 300 congressistas, e que não querem. Mas como que eu não quero que a verdade apareça? E aí, como nós não temos uma sociedade crítica, analítica, que pense, realmente pense,
Mas não é aquele que pensa, é o que pensa e, conforme os teóricos que nós tínhamos, Rousseau, nós tínhamos Marx, que nós tínhamos muitos outros aí, que não vem ao caso agora, e que eram teóricos que discutiam a teoria e que pensavam e que jogavam para a sociedade para discussão e aceitavam um contra-argumento diferente desses. Esses do pós-verdade, esses da fake news, eles sabem que o que eles estão fazendo não é o fato em si, mas a narrativa do fato. Porque existe a diferença, existe o fato e existe a narrativa do fato. E daí, a partir desse esboço, a partir desse bojo, aí algumas pessoas eles se apropriam de tudo isso para jogar nas redes sociais, alimentando esse monstro que está aí, que é a mentira, que é a fake news, e que acaba com uma sociedade, e bem facinho. E até nós tínhamos, só para encerrar, alguém especialista nisso, que era a BIM Paralela, que está aí em voga hoje, o Gabinete do Ódio, que pararam um pouco de falar, porque a BIM Paralela é muito maior e faz parte de todo esse contexto, e nós temos aí um presidenciável nos Estados Unidos e que mente descaradamente e que está muito bem colocado nas pesquisas. É isso, João. Como diz o português, mente descaradamente, diariamente, constantemente, né? E assim vai essa mentirada. Então, essa questão do pós-verdade, ela é muito séria e impactante. O Jonas trouxe alguns exemplos, né? O Lamartine também, de como que isso impacta e pode influenciar, inclusive, nos destinos de uma nação. Não é por acaso que foi eleito aqui no Brasil uma figura nefasta chamada Bolsonaro. Como é que essa figura chegou ao poder? Através das informações desvirtuadas. Não significa que elas não sejam verdades, mas a forma como elas são utilizadas. Né? E com qual objetivo que provocou isso. Né? Nós tivemos nos Estados Unidos e estamos vendo lá o que está acontecendo, né? Baseado na desconstrução de alguns fatos e a proliferação, né, de meias-verdades. Ela não é 100% mentira, mas são meias-verdades. Mas que, para algumas pessoas, meia-verdade basta. Né? E aí, como disse ali o Jonas, não importa o fato em si mais, né? Não vou mais em busca do fato. Aquilo que foi dito, para mim, me basta. Né? Nós temos um segmento religioso perigosíssimo no Brasil, que tudo que o pastor disser vira lei. Se ele disser que o ódio é divino, então vamos odiar. Né? E aí vem tudo que a gente tem visto, inclusive de fazer manifestação e apologia a armas dentro do templo, e assim por diante. Né? Quer dizer, é um problema seríssimo. Quando o Lamartine trouxe a narrativa de Jesus, né? Quer dizer, do histórico de Jesus, eu penso que o pós-verdade naquela época levou à condenação de Jesus, né? Porque Jesus foi condenado, preso, torturado, né? E executado. A gente não pode esquecer disso nunca, né? E o que levou a isso? Uma manifestação em coro, gritando, crucifica-o. Todo um trabalho que foi feito antes da chegada dele, né? Todo um trabalho que foi feito antes da chegada dele naquele espaço. Quando ele chegou lá, o espaço já estava envenenado. O ódio já tinha sido disseminado. E isso, quando a gente traz isso para hoje, as pessoas ficam, mas será?
mas é uma leitura possível de se fazer, né? Então, devolvo aí para o Lamartine para que ele desminta ou contribua nas nossas narrativas aqui. Fala, Lamartine. Às vezes a provocação apenas. Ô, João, a pós-verdade é aquilo que já existe antes de acontecer. Ou seja, o sujeito, ao preparar uma mensagem, primeiro ele estuda, elabora, ele mede a dimensão e qual o público que ele vai atingir e de que forma ele vai atingir. Então, tudo que nós recebemos na nossa casa, como informação, como notícia, como entretenimento, ele é estrategicamente preparado, ele já existia, ganhou concretude ao tornar público e nós se embebermos disso aí, a sociedade ou segmentos da sociedade se embeber disso. Eu estava acompanhando, num domingo à noite, uma apresentadora bem famosa aí, a Eliana, né? Ela estava explicando como que ela construiu a carreira dela, né? Então, observe bem como que é. Não, eu primeiro encantei as crianças. Depois as crianças cresceram, eu passei a encantar os adolescentes. Depois os adolescentes se tornaram adultos, eu fui trabalhar com esses adultos, esses jovens adultos. E depois eu fui trabalhar com esses adultos já mais velhos ou velhinhos. Ou seja, tudo o que é posto, tornado público, já existe. É um processo de maturação que vai segmentando o comportamento social de uma fração humana muito importante na sociedade. Então, tudo é pensado, as coisas não acontecem. Eu vou pôr um filme na televisão. Não é assim. O cinema da Disney, o cinema da Marvel, o cinema da DC Comics, ou da Paramount, são estúdios ideológicos poderosos que vendem a imagem de um Estados Unidos carregado de justiceiros para protegê-los de qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de ofensa ao status quo do modelo neoliberal capitalista que os Estados Unidos se alimenta. Não existe nada de ingênuo, não existe nada de casualidade. Existem profundos laboratórios de construir esse sentido. Nos Estados Unidos, isso foi comum no pós-guerra, quando o macartismo caçou, foi em cima de muitos atores considerados comunistas ou progressistas ou de esquerdas, impediu-os de trabalharem, cantores, artistas, enfim, eu tenho uma lista imensa desses personagens todos aí, alguns eu sou fã da sua obra de arte. Então, esse neologismo ele é extremamente poderoso e ele tem a estratégia de falsear a realidade com um imaginário de outra verdade. Que aquilo que está posto nunca não existe, é uma mentira, é uma fantasia. Nós estamos trazendo agora a verdade. Nós estamos trazendo agora a solução. A deposição da Dilma, eu repito, a prisão do Lula, foi uma estratégia de pós-verdade. Vamos primeiro arrebentá-los moralmente e depois nós prendemos e recebemos os louros da vitória. Os meios de comunicação fizeram isso. Então, João, a pós-verdade, ela tem o primeiro estágio, vamos dizer assim, a incursão, ou seja, atingir aquele sujeito, torná-lo aquele sujeito porta-voz dessa mensagem. Isso torna o sujeito diferente na comunidade, porque diante de um grupo de pessoas, ele é o único que está falando diferente. E se questionado, o torna violento, torna agressivo até. Reparem bem. O segundo estágio é a habituação de, em todos os lugares, repetir essa narrativa, impor essa narrativa. É como se fosse uma dependência química, mas são dependências de verbos prontos aos quais inalam terríveis ódios, terríveis preconceitos, terríveis discriminações. O terceiro ponto é a perspectiva que, em torno dessa pessoa, já existem dezenas ou centenas de pessoas que já se adaptaram a essa narrativa
e gradativamente começam a reproduzir também, porque ela atingiu um corpo social importante. E a partir de atingir esse segmento, por exemplo, onde estão esses segmentos? Esse segmento está no agronegócio, está nos CDLs, está nas religiões fundamentalistas, nas pregações fundamentalistas. Esses elementos, mais os moralistas de plantão, aqueles caras que são contra tudo que praticam ao escuro da noite. Enfim, esse grupo é o grupo que depois vai redirecionar essa mensagem para que atinja de maneira indistinta a todas as pessoas. Então, olha que é um estágio de 4 tempos para que isso se torne verdade. Em 2015, alguém escreveu, e o Trump assinou um livro que diz que a autoria dele, e se tornou um best-seller nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos as pessoas leem muito. Vendeu mais de 5 milhões de exemplares esse livro. É um livrinho pequeno, tem umas 200 páginas, mais ou menos, que chama-se Ghostwriter, ou seja, a palavra fantasma. A palavra que, na realidade, não existe, não é real, mas está dentro da pessoa. E ali ele apresenta técnicas de como persuadir o sujeito a aceitar aquilo que está sendo ofertado por determinadas pessoas. Por exemplo, o tipo violento do Silas Malafaia. Ele atrai como nunca a massa neopentecostal ligada a ele, porque ele demonstra ódio, coragem, vibra, empolgação, provoca, não mostra medo, é seguro. Tudo uma coisa que, na verdade, não existe nele. Mas o personagem embebido da narrativa da pós-verdade, ele se torna tudo isso à luz dos seus séquitos, à luz dos seus seguidores. E outra coisa importante que é saber, no Oriente não existe essa coisa da pós-verdade do bem e do mal. O bem e o mal ganhou conceito no mundo ocidental com Santo Agostinho. Santo Agostinho que criou a ideia do bem e do mal como salvação e condenação a partir dos mesmos textos de Aristóteles. Ou seja, Santo Agostinho usou a filosofia de Aristóteles e construiu a base teológica dos dogmas católicos apostólicos romanos. Talvez ele não tenha nem construído para a Igreja Católica Apostólica Romana, mas ao incorporar o cristianismo, ela também se adaptou a esses dogmas e criou todas as narrativas necessárias, todas as narrativas importantes. E isso é uma marca que hoje nós não temos como nos libertar dela. Nós estamos essencialmente presos a isso, né? E não tem como a gente se safar. E ela é uma narrativa feita de forma individualizada, João, para concluir. E o Bauman, ele trata dessa questão da maneira seguinte: a individualização consiste em transformar a identidade humana em um dado pessoal. É uma tarefa de encarregar determinados atores, determinados personagens, a responsabilidade de construir essa narrativa. Quando ele fala atores, é personagens que atingem a massa de maneira muito forte, tem ascendência popular, etc. e tal, como os cantores sertanejos, por exemplo. E a sua realização, em outras palavras, consiste na geração de uma outra autonomia do sujeito, aquém da realidade ao que eu estou posto, ao que eu estou vivendo. A autonomia da libertação, de sair desse mundo velho, desse mundo cansado, desse mundo que está tudo errado, as morais estão tudo erradas, todo mundo é a favor do aborto, todo mundo é a favor do casamento gay, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, como se passaria a existir um único conceito que estabelecia as diretrizes de um novo mundo. Um mundo não mais gerenciado pela racionalidade, pela democracia, pelo espírito público e coletivo, mas pela plutocracia, por um único sujeito que determina todas as razões e todas as contras-razões
da existência da sociedade, da organização da sociedade. Ou seja, a gente usa o termo plutocracia hoje porque é uma suposta ideia de democracia, só que imposta a cabo da mentira, a cabo da violência, a cabo da eliminação do outro. Então, tudo isso envolve esses 4 conceitos que eu apontei. E a gente vai seguindo, conversando um pouco mais sobre isso daí, que tem mais um ponto aqui que seria interessante depois, se a gente conseguir abordar. Muito bem, muito bem. Então, mandando um abração bem chinchado aí para a nossa companheira Amélia e para a nossa companheira Leodália Souza, né? Todos conterrâneos aí do Jonas, né? E que estão aqui acompanhando e, né, aprendendo aqui. E se quiser nos ensinar também, Amélia, fique à vontade. Escreva aí, peça para entrar na sala, não tem problema nenhum. É um prazer, na verdade, né? Um conceito-chave, um dos conceitos-chave, não existe só esse, né? Dessa questão do pós-moderno, do pós-verdade, Martini e Jonas, é a ideia do empreendedorismo. Então, passou a ideia de que todo mundo é empreendedor. Eu acho que isso vem um pouco de encontro, né? Aquilo que o Lamartine vinha falando, né? Que traz a plutocracia, que traz essa questão da individualidade, né, das pessoas. E pode observar que a meritocracia e daí o empreendedorismo é a palavra-chave. E convence as pessoas, professor Jonas, de que esse é o melhor caminho, jogando na lata do lixo o conceito de coletividade, de humanidade, de cooperação, né? De cooperação. Então, vai jogando na lata do lixo esses conceitos outros, né? E, professor Jonas, não volta mais para ti, o Lamartine vai fechar esse bloco, tá? Fique à vontade aí. Muito bem. Saudando aí a Amélia, a Leodália também fazia tempinho que não aparecia, mas hoje ela já estamos juntos aí. O Betão também. O Betão nunca quis vir dar uma fala conosco aqui. O Beto é um cara que não dá para dizer que ele não apita nada, porque quase todo final de semana ele está apitando. Um grande abraço para todos vocês aí. E então, João, já que não volta em mim, eu vou fechar essa minha parte dizendo da importância de mantermos um senso crítico em relação à pós-verdade. E por que é necessário um olhar de criticidade para esse tema? Exatamente porque a crítica é a arma que vai combater essa pós-verdade, também conhecido como mentira. E já aproveitando a oportunidade para esclarecer que aqui na nossa região, eu não sei em outros lugares, porque quando eu não sei, não sei como é que é em outros lugares, mas eu sei que no mundo que eu vivo, João, a palavra criticar tem se tornado símbolo de falar mal. Eu vou fazer uma crítica, então vai falar mal. Eu tenho uma crítica. O João criticou, não sei. Não. Criticar não é isso. Criticar é analisar. É tanto que, quando eu estava no seminário, a gente todo mês preparava uma peça teatral para apresentar. E eu também tinha minha obrigação de, durante o mês, dar conta de uma peça teatral para apresentar para o público do bairro Ipiranga e do bairro Petrópolis. Mas a gente tinha que escolher um crítico, todos escolhiam um crítico, para depois a gente sentava
e o crítico ia dizer onde é que estava a falha. Então, o crítico também dizia, olha, não teve falha, parabéns, hoje saiu trilegal. Então, criticar não é falar mal. Criticar é analisar. Então, por que nós temos que olhar com um olhar crítico e não, assim, superficial para esse tema? Porque é uma arma forte. A crítica é uma forma que nós temos para combater essa mentira. Tá certo que, às vezes, quando o João vai lá e diz isso é mentira para um grupo radical que ainda vive no mundo da caverna, se é que alguém me entende aí, o que é que eu quero dizer com o mundo da caverna, e se alguém não entender depois na live, dá uma pesquisadinha aí, que hoje é fácil de pesquisar, é só querer. Então, alguns que vivem no mundo da caverna vão apedrejar aquele, entre aspas, é lógico, aquele que está criticando. Ah, como é que você está falando mal do meu trampolim? Como é que você está falando mal do meu baidolinho? Então, essas críticas que são feitas através de um olhar um pouco mais apurado dos termos e das intenções, pode trazer luz à verdade e pode fazer com que essa nuvem, entre aspas, de mentira, de fake news, de pós-verdade, ela possa se dispersar através da luz do sol, entre aspas, que ilumina a própria verdade, fazendo com que a verdade apareça, fazendo com que o sol verdadeiro ele possa brilhar. Não sei se eu estou me complicando a situação, mas o que eu quero dizer é que a luz da verdade nós temos que caminhar, e não na obscuridade da mentira, na obscuridade da pós-verdade e na obscuridade de coisas que não traz nada palpável para o nosso mundo e para a nossa sociedade, para a sociedade que nós queremos construir, para a família que nós queremos prezar. Então, é nesse contexto que nós precisamos ser crítico, analítico e pensante. Obrigado. Muito bem, então, professor Jonas, encerrando a sua participação no Pingo de Cultura. Ele terá mais uma breve participação no nosso quadro Pensando e Analisando, começa daqui a pouquinho, né? Queria trazer aqui, antes de passar ali para o Lamartine, que não é mentira, né? que não é mentira nessa discussão do pós-verdade aqui, né? Me fugiu o conceito que eu queria trazer aqui para introduzir aqui para o Lamartine dar sequência. Fugiu a palavra. Então, Lamartine, você fecha, faz o encerramento, tem aproximadamente 6, 7 minutos para a gente fechar no tempo regulamentar o nosso Pingo de Cultura. Fique à vontade aí. Termino com menos tempo hoje. Ô, João, nós somos fruto da pós-verdade, ou da ideia da nova segurança, past trust, em inglês, né? A verdade, a nova verdade. Nós participamos da Guerra do Paraguai, incendiados pela Inglaterra. Morremos milhares, matamos milhares e destruímos o país mais avançado tecnologicamente no século XIX, na América Latina. Era tratado como a Inglaterra latina. Tal era a dimensão evolutiva, humanitária e existencial do Paraguai. Nós participamos dessa guerra e usamos ela também como um argumento muito bem preparado de eliminar os escravos que estavam incomodando nas periferias, que
pois tinham deixado as fazendas, a zona rural, com outra pós-verdade, a libertação. E nós tivemos várias experiências no Brasil. Os golpes militares acontecidos no Brasil sempre foram construídos pela narrativa da pós-verdade. A tentativa insana, irresponsável, covarde de destruir a Petrobras, a morte do Getúlio Vargas, foram construídas na mesma narrativa da pós-verdade. Ou seja, para que eles não incomodem, nós o temos que destruir e, se for necessário, levá-los à morte. A construção da narrativa fria, falsa, mentirosa, leva à situação. O mesmo aconteceu com o golpe de 64. A ideia de que nós íamos virar escravo do comunismo, os comunistas iam pegar todas as crianças e iam fazer comida para levar para a Rússia, aquela loucura toda, né? E isso levou nós a uma escuridão de 22 anos, quase 22 anos. Tudo isso são narrativas chamadas da pós-verdade, ou seja, você pega a verdade e coloca o pós em cima disso e fecha a narrativa. Guerras históricas, a destruição da África, mais recente a gente pega a Primeira e a Segunda Guerra do Iraque, a morte do Saddam Hussein. Nós temos a Primavera Árabe, que destruiu praticamente 14 países da África. Hoje são terrados por montes de concreto derrubados, que muitas cidades não conseguiram e tão a curto prazo não iam se reconstruir por causa do petróleo, destruíram povos, culturas, né? A transformação do islamismo em terror é uma narrativa da pós-verdade. É uma narrativa da pós-verdade. A teologia da libertação é tratada como uma teologia maligna, uma teologia de bandidos, de marxista. Eu sou marxista, não posso negar. E eu não sou bandido, não sou monstro, e não exploro a boa-fé alheia, nem ninguém, nem a boa, nem a má-fé alheia. Eu nunca necessitei de fazer do meu conhecimento, nunca necessitei do meu saber, transformá-lo em instrumento de lucro. Então, eu aprendia sempre a lidar com as realidades e a interpretá-la. E, dentro do possível, fazer considerações. Mas eu nunca propus, vamos começar do zero, vamos torná-lo tudo terra arrasada e vamos começar de novo. A pós-verdade é isso. Nós tivemos essa experiência com a queda da Dilma. Vamos derrubar tudo, vamos começar do zero. E vejam o atraso que nós mergulhamos. O Brasil foi mergulhado durante 7 anos, num atraso de aproximadamente 50 anos. Um atraso de aproximadamente... Até a gente começar a recuperar a estrutura de 2017, 2018, ainda no governo Lula vai demorar os outros 2 anos finais de mandato, e trabalhar para que o Lula seja reeleito e o PT continue a governar, para que a gente retome a ideia de uma nação independente, como está acontecendo. Então, enfrentar a pós-verdade, enfrentar a fantasia da narrativa de um establishment que vai trazer a solução final para a humanidade, é o nosso desafio. É aquilo que mais nos provoca hoje, a gente reconstruir a liberdade da expressão pública desintegrada, desligada do ódio, desligada do ranço, mas à luz da realidade. A realidade social ser discutida nas universidades, nas escolas, nos partidos políticos, na nossa relação social do convívio. Nunca tornar a narrativa uma violenta verdade que aquele que contrapõe chega a morrer, é eliminado, porque ousou interferir a verdade que estava nascendo, a verdade que está se formando para salvar o Brasil, tudo entre aspas, bem entendido. Então, João, o nosso papel não é dizer, eu não compreendo como isso consegue atingir tantas pessoas. O nosso papel é estudar como isso é construído,
Porque você não compra um pão no balcão do supermercado, da padaria, antes dele sair, ficar pronto, passar pelo padeiro, a massa ser amassada, o trigo ser colocado lá na batedeira para amassar, ser ir no forno, depois passar para o pessoal do balcão. É um processo para esse pão chegar até você. A pós-verdade é essa construção que acontece nos fundos, nos subterrâneos, e gradativamente ela vai adentrando, e quando nós acordamos, ela está no balcão como uma mercadoria, e nós aderimos ela involuntariamente ou voluntariamente, dependendo da nossa concepção de valores, alguns inocentemente, alguns estrategicamente, para se sair melhor economicamente, ter adendos, dividendos lucrosos com isso. Então, o nosso desafio não é trazer a solução para salvar o mundo. O nosso desafio é contribuir com a nossa possibilidade para que esse mesmo mundo seja mais justo. Concluindo, João, a violenta narrativa da pós-verdade contra o meio ambiente, todas as mortes que morreram, todas as mortes que tivemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, toda aquela catástrofe, para muitos foi apenas uma fatalidade. É uma fatalidade, isso foi um acidente de percurso, nunca vai acontecer, nunca mais vai acontecer e tal. Não, aquilo é um processo histórico que nós não podemos negar por que ele está acontecendo. Quem está fazendo isso, como estão fazendo e quais serão as consequências para nós. No mundo em que o oceano está aumentando 1 centímetro por ano a sua altura, e já está invadindo as praias, e já estão tirando a areia do mar para esticar as praias, para deixar do seu tamanho normal, imagina o que vai acontecer, vai estar acontecendo dentro dos próximos 10 anos, se essa narrativa da desrealidade continuar acontecendo. Então, são sinais que nós temos que ficar atentos, porque nós somos responsáveis pela existência do planeta. Se o planeta deixar de existir, todas as biodiversidades que se alimentam do planeta vão ser extintas junto com o planeta, João. Fechamos a partir de agora, estamos fechando, então, o nosso Pingo de Cultura, e, na sequência, já estamos encerrando com o nosso bloco final, né, que é o Pensando e Analisando. Então, no Pensando e Analisando de hoje, vamos procurar o tempo regulamentar, não passar de 3 minutos, porque é para ser rapidinho mesmo, né? Então, eu quero trazer aqui a ideia de que nós estamos agora se organizando, colegas e amigos, para o pleito municipal, para as eleições municipais. E a pós-verdade, ela vai estar impregnada nos discursos, nas proposições, né, de candidatos a pleitos municipais. E se eu não quero alimentar essa desgraça, eu preciso estar atento. Como disse o Lamartine, nós precisamos compreender. Mas, para compreender, a gente precisa estudar essas questões todas, né? Então, aqui no nosso município, fatalmente, né, terão pessoas que vêm dessa vertente, da vertente que produz o país de exceção, o país do conservadorismo arcaico, o país do militarismo, o país da... Como é que diz aí da escola militar, que é uma pedagogia do autoritarismo, do adestramento, né? Então, o militarismo é a pedagogia do adestramento. E nós temos isso tudo aí em pauta. Então, o que fica aqui de recado aos amigos e amigas, né? Não vamos dar corda para isso, não vamos dar voz para isso. Acho que está na hora da gente dizer não. Está na hora da gente dizer em alto e bom tom, chega, basta, não queremos mais isso, não queremos seguir este caminho. Então, acho que é importante para você que vai nos acompanhar, primeiro entender a gravidade disso tudo. Espero que as falas aqui dos nossos interlocutores
interlocutores tenham servido para que você e eu possamos entender melhor, né, o que é isso, como isso tem se manifestado e impactado no planeta Terra. Né? Um exemplo gravíssimo disso, que não foi mencionado, não me lembro que o Lamartine tenha mencionado, é o que está acontecendo na faixa de Gaza, por exemplo. Né? Do impacto disso na destruição de vidas, e principalmente de vidas civis, mulheres e crianças, e que pouco ou quase nada se fala no mundo midiático. Então fica esse recado, porque se eu não sou a favor disso, eu tenho que eliminar isso aqui na raiz, e a raiz está aqui. A raiz está aqui no município. Fica o recado. E passo a palavra aí para os amigos. Já vou me despedindo por aqui, agradecendo a atenção de todo mundo. Pela ordem, quem quer iniciar aí? Lamartine? João, bebendo do próprio veneno. Donald Trump, que é um cara que defende as armas, é contra imigração, é contra negro, é a favor da pós-verdade, mente descaradamente, e que é a favor que exista invasão do Capitólio quando convém-lhe, leva um tiro de um cara branco, homem de bem, não tinha passagem nenhuma na polícia, uma arma comprada legalmente, um cara americano, não era, então, nada do que ele condenava. Leva um tiro de um cara que, resumidamente, homem de bem. Então, dá para a gente, só para citar aqui um fato de uma pós-verdade. Inventa-se uma coisa que não tem nada a ver e joga como se tivesse tudo a ver. Então, não é o negro, não é o imigrante, não é o pobre, não é esse tipo de gênero e de sociedade que precisa ser combatido, não só nos Estados Unidos, como em qualquer lugar. E encerro, João, dizendo assim que o ser humano um homem adulto tem cerca de 206 ossos. E nenhum é igual, mas todos são importantes nessa construção. Então, eu sou, entre aspas, falando em ossos, entre aspas, de tudo aquilo que eu convivo, o que eu vou aprendendo durante a minha vida toda, altos e baixos, estudo e pesquisa, aprendizado com as pessoas da minha família, com os amigos, com os companheiros, com as pessoas que me cercam e me rodeiam, vão formando o meu esqueleto. Então, se eu vou me embebendo de mentiras e eu vou deixando isso entrar para o meu ser, vai fazer com que eu seja um esqueleto diferente daquele que se embebe, aquele que se deixa levar pelas verdades, por aquilo que é realmente útil para si e para a sociedade. Um grande abraço para todos aí, o meu carinho, o meu respeito a todos que pensam diferente, mas pensam de forma racional e que possam trazer para o debate aí. Amélia, obrigado sempre com a gente, Betão lá, Deudália, a Leudália, quero dizer, a todos que nos acompanharam aí, o Gerson está sempre ligadinho lá, fazendo as coisinhas dele lá, porque ele trabalha direto durante a semana, mas está sempre ligado. Um grande abraço para todos, e o Lamartine, você já sabe que você tem um compromisso, rapazinha, você não queira
fugir da raia aí, porque senão depois eu te cobro nos bastidores. E a Catarina está gelada. João, um abração aí. E a hora que der, dá um pulo para cá para nós contar umas histórias daquele tamanho. Muito bem, muito bem. Lamartine, então, a bênção final com você. Nós estamos nesse momento mesmo de pós-verdade, nós estamos iniciando o processo eleitoral. E a mentira, obrigatoriamente tornada verdade, ela já está, aqui no Cerrito já está espalhada, já contaminou o ambiente. A pós-verdade tem esse poder de estraçalhar possibilidades, alternâncias, coisa que na democracia nós não podemos negar. É o direito natural das sociedades de buscarem alternâncias. Agora, não se submeter a certos tipos de alternância. Essa é uma questão central. A outra coisa central é que nós, brasileiros, nós fomos, historicamente, mediados pela pós-verdade. Os filmes de faroeste, onde os índios eram os monstros, tinham que morrer. Os nossos índios eram incivilizados e precisavam ser civilizados, né? Mesmo sendo extremamente próximo dos índios, o Marechal Rondon fez muitas bobagens, ele e a equipe dele. Não foi só atos santos e sacros que foram feitos e foram vendidos como verdade necessária para modernizar o Brasil. Pensemos nesse aspecto para interpretar a autonomia dos povos. Eu esqueci de citar na questão da pós-verdade, você falou muito bem, a destruição da Palestina que está acontecendo, e parece que normatizou. Dentro daquela narrativa do pós-normal, isso se tornou normal mesmo, porque a gente já não se preocupa mais. A guerra da Ucrânia e a Rússia está normalizada. A gente não sabe onde vai terminar. Se a OTAN e os Estados Unidos vão ter coragem de entrar lá e enfrentar a Rússia, com certeza não vão ter. A transformação de Cuba num país monstro que, com 6 milhões de habitantes, é capaz de destruir o mundo. Tal é a inteligência daquele povo, tal é a intelectualidade que emana daquele povo, das escolas, das universidades, das fazendas, da labuta na roça. Esse povo é perigoso, então nós temos que ter um bloqueio, nunca permitir que eles se relacionem com todo mundo comercialmente, porque eles são perigosos, eles vão nos matar, eles são comunistas, né? Essa estontice toda nós vivemos embebidos disso, a partir desses spots chamados pós-verdade. Outro aspecto da pós-verdade é o processo eleitoral, muitas vezes, João. Muitas vezes, as pesquisas induzem o sujeito a aderir àquele que está na frente. Outro problema perigoso no momento que nós estamos vivendo, eu vou votar no que está na frente. Outro troço perigoso, e eu tratei aqui na minha página, é a compra e a venda de voto descaradamente. Que democracia é essa que você compra o sujeito e o sujeito se vende? Dos dois lados, a falta de caráter. Que democracia você constrói se você só vota no cara se ele resolver um problema para você, quebrar um galho? Gente, democracia é nós sermos responsáveis por tudo que nós somos, brigarmos pelos que nós somos, fazer com que as leis sejam aplicadas de formas justas e democráticas, não permitir leis injustas. Não adianta eu votar num cara, olha, eu só vou votar em você se você quebrar um galho para mim, cascalhar a minha rua, ou levar cascalho até lá para o meu sítio, essas coisas todas aqui é muito comum. Isso é covardia, porque isso é segregação. Para mim fazer a média com 1, eu sacrifico 10. Isso é um estupro da dignidade humana. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos pôr os nossos valores, aquilo que nós temos como condição importante para nós, como moeda de troca no processo eleitoral.
Não podemos. Não é justo. Então, isso também é uma narrativa de pós-verdade. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo, eu sou parte do mundo. Eu não visto a mesma roupa que você veste, que o Jonas veste. Eu não leio os mesmos livros, ou até leio os livros que vocês leem. E vocês não leem os meus, ou talvez leiam. Então, para a gente falar em pensar e analisar, o Jonas deu um sinal muito importante. Temos que nos olhar, porque nós somos parte do que está ao nosso redor. E se nós não tomarmos cuidados, nós praticamos as mesmas coisas do que está ao redor. E depois nós condenamos. Eu quero só dizer para vocês o seguinte, de forma simplificada, como nós trabalhamos, que é um tempo muito tenso, é um tema muito denso e tenso, não dá para uma hora você trabalhar com ele, mas a gente está disposto a continuar essa conversa. Eu quero agradecer aos que estiveram aqui conosco, a Andréia, a Leodália, a Amélia e agora a Yasmin. Eu quero agradecer por estarmos conosco. Muito obrigado. Eu desejo a vocês um bom final de semana, um belíssimo início de semana. Os professores estão um pouquinho de férias. Os que não têm atividade dentro da escola, descansem um pouco, tomem uma cerveja. Eu quero dizer para o Jonas que tem um certo tipo de aviso, um certo tipo de recado que não precisa cobrar no bastidor. É nós que vamos cobrar se chegarmos lá e não estiver acontecendo. Mas você sabe que aqui tem para casear. Tem bala na vida. E para encerrar, João, para a gente entender um pouco o mundo de hoje de forma acadêmica, capitalismo de vigilância, esse capitalismo que controla a nossa existência, a modernidade que dura um dia ou menos de um dia, a modernidade líquida, do Zygmunt Bautin. Esse livro muito interessante sobre a verdade, o Matheus d'Ancona. E esse livro que fez um sucesso extraordinário, porque ele esmiuçou a primeira eleição do Trump e a eleição do Bolsonaro. Como morrem as democracias. Combinado? Um abraço, fiquem na paz, fiquem na luz Ô, e João, até o próximo encontro. mais 15